Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Motociclista tem o pescoço cortado por linha com cerol. Vanusa Santana está nesse caso. Vanusa, como é que o motociclista está, hein? Boa tarde. Muito boa tarde a vocês do estúdio, boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. O estado desse motociclista de 47 anos é considerado delicado. Agora há pouco eu conversei com a esposa dele porque ele continua internado aqui nesse hospital que fica em Vila Velha, para onde ele foi trazido no último domingo, depois de ter o pescoço cortado por uma linha de cerol aí atrelada a uma pipa. Ele passava ali pelo bairro Ilha dos Ares, trabalhava fazendo entregas, quando acabou sendo atingido por essa linha que ele acabou cruzando aí a pista. Daqui a pouquinho a gente vai voltar justamente para contar a história dele, o desfecho desse acidente que provocou aí o corte no pescoço desse entregador de 47 anos. Tá certo, Vanusa, acidente que poderia ser evitado, né? A gente vai falar também de um enxame de abelhas bem no centro de Vila Velha que tá tirando o sono de moradores. As abelhas estão em um poste, olha aí, há 6 meses e ninguém resolve o problema. Quem passa ali pelo local tá sendo atacado, um perigo danado, né, gente? Olha, um policial militar foi flagrado agredindo e ameaçando vizinhos na Serra. É nova essa notícia, né, Suzy? Entre as vítimas está uma grávida. Pois é, George, exatamente. Foi uma agressão generalizada. Depois o policial acabou dando tiros para o alto, lá na rua onde mora, em Vila Nova de Colares, na Serra. Em seguida ameaçou mais um policial, deu tiro que atingiu até o carro de um morador e pifou o motor, viu? Toda essa confusão foi filmada por vizinhos que não aguentam mais essa má conduta do policial. Mas isso a gente vai ver em detalhes daqui a pouco. George, Bruna? Combinado, Suzy. A gente vai mostrar também que um homem foi resgatado pelos bombeiros depois de fazer um salto de parapente em Alfredo Chaves. A equipe de militares teve que entrar ali na mata para conseguir encontrar o homem de 52 anos. Ele saltou da rampa de Cachoeira Alta em Alfredo Chaves com um grupo de amigos, mas o equipamento deu problema. Daqui a pouquinho os detalhes. Foi enterrado, gente, um homem que bebeu demais. A gente mostrou essas imagens, né, que se viralizaram aí na internet. Bebeu demais, acabou escalando esse poste aí e morreu eletrocutado em Guarapari. O Luciano Rossetti está com esse caso porque a gente também está numa campanha, né, Luciano, que faz um alerta sobre essas ações. Isso mesmo, George, Bruno, amigo e amiga do TN, boa tarde para todo mundo. A gente está justamente no Junho Laranja, que é um mês de prevenção e alerta contra queimaduras causadas por eletricidade. A gente tem mostrado aqui ao longo dessa semana, né, dos últimos dias, o caso do homem de 41 anos lá em Guarapari, que subiu num poste no último sábado, o poste explodiu, a fiação explodiu, ele caiu no chão e acabou morrendo. Então daqui a pouquinho eu volto para falar desse mês de alerta e prevenção contra queimaduras causadas por eletricidade, o Junho Laranja. É daqui a pouquinho. Combinado, Luciano, assunto importantíssimo. Gente, agora olha essa notícia. Um produtor rural flagrou um ataque de uma onça pintada em Santa Leopoldina. O felino atacou e matou uma porca. Esse caso foi no distrito de Boqueirão do Tomás. O produtor ouviu o barulho e quando chegou no chiqueiro ainda viu a onça fugindo para o matagal. Os moradores, claro, estão super preocupados e, inclusive, já acionaram a polícia ambiental. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir esse produtor e todos os detalhes dessa história. E claro, vamos falar da goleada do Flamengo sobre o Vasco, gente. 4 gols no primeiro tempo. Ainda tinha tempo para mais, tá? Não é? Mortal. O Vasco ainda descontou com um pênalti na segunda etapa, mas não deu para o gigante da colina. Daqui a pouquinho, esses golaços aí do Flamengo. A gente já volta, um instante só. Estamos de volta agora, 12:08. Olha só essa história. Um homem esfaqueou a mulher no meio da rua em Vitória e depois foi comer um pastel. Pois é, mas nem tinha terminado o lanchinho e acabou preso pela Guarda Municipal. O vigia de carros Tiago da Silva Pinto, de 40 anos, foi preso pela Guarda Municipal enquanto comia pastel. Uma viatura da Guarda Municipal de Vitória estava em patrulhamento na região da Vila Rubim quando foi acionada por populares que informaram que uma mulher havia sido esfaqueada no meio da rua. Chegou a informação no CIOD de que ele estaria numa pastelaria na Vila Rubim comendo pastel.
A guarnição foi até o local, o identificou e o conduziu para a delegacia da mulher. O suspeito é marido da vítima e já foi detido outras vezes. Ele não está falando coisa com coisa, né? Ele fala que ela está com problema mental, né? Alega várias coisas, querendo passar a culpa para a vítima, né? Mas ao verificar a ficha pregressa dele, ele tem várias passagens lá por Lei Maria da Penha, agressão à mulher, por tentativa de homicídio com arma branca. Então, ele já tem uma extensa ficha criminal. O crime aconteceu aqui na Vila Rubim minutos antes da prisão. Ninguém soube informar o motivo da briga do casal. Apenas que a mulher foi atingida por uma facada na região das costelas. O SAMU foi acionado e atendeu a vítima aqui no local, antes de levá-la para o hospital. No momento ela está no hospital, o antigo São Lucas, passando por exames médicos, acompanhado por uma equipe nossa também que está junto com ela no hospital. Há momento a informação que ela está estável, mas precisa passar por exames mais profundos. Os guardas recolheram a faca usada no crime e a entregaram na delegacia da mulher, junto do preso. Pois é, hoje cedo no DML, antes de ser encaminhado ao presídio, o suspeito falou com a equipe de reportagem. Vamos ver. Ela foi muito agressiva. Aí me deu um soco na boca. E o que você fez com ela? E tinha a faca dela. Fez o quê? Aí tinha a faca dela. Que região do corpo? Na barriga? Eu comi pastel depois que você esfaqueou a sua mulher? Eu tava trabalhando, minha filha. Eu tava com fome. Pois é, agora não vai ter pastel na cadeia, que ele fique preso, né? Ridículo. Que absurdo. A gente vai falar agora da crueldade do crime. Assassinos em uma moto dispararam contra um homem em Coqueiral de Itaparica. Não satisfeitos, eles deram a volta no quarteirão e voltaram para conferir de perto se a vítima tinha morrido. O crime aconteceu em frente à primeira etapa do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Foi por volta das 10 horas da noite de segunda-feira. A vítima é Bruno Carvalho da Silva, 19 anos. Ele foi atingido por vários disparos. Os assassinos estariam em uma moto. Bruna estaria voltando da praia quando foi surpreendido por eles. De acordo com informações de testemunhas, os assassinos que estavam nessa moto, depois de terem atirado contra Bruno, deram uma volta no quarteirão, pararam no mesmo local em que ele estava caído, atiraram de novo. E para ter a prova que eles estavam mortos, ainda tiraram uma foto. Bruno teria saído da cadeia há cerca de 10 dias. O crime aconteceu em frente a muitas moradias e teria sido visto por várias testemunhas. Bom, a polícia investiga esse caso. Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia 181. Olha, gente, o jovem que atropelou e matou um idoso na Serra em março do ano passado teve a liberdade concedida pela Justiça. Pois é, as imagens são impressionantes. A gente está vendo aí um momento. O atropelamento foi motivado por uma briga por causa de som alto. Luciano Rosetti, até então o rapaz era considerado foragido da Justiça, não é isso? Isso mesmo, meus amigos, considerado foragido, ele ficou foragido inclusive por 1 ano. A gente tem imagens aí para mostrar, né, do rapaz que atropelou e também do caso que foi muito grave, aconteceu em Cidade Continental, na Serra. Márcio Tairone Conte de Amorim, de 22 anos, ele foi acusado de atropelar vizinhos de propósito lá em Cidade Continental. Ele teve a liberdade concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em abril deste ano, sem ter sido preso. A informação foi confirmada pelo advogado dele. Na prática, o que isso significa? Significa que agora o jovem não é mais considerado procurado pela polícia e vai responder ao processo em liberdade. Só para a gente relembrar um pouquinho esse caso que mostramos aqui no TN, né? Esse caso aconteceu no dia 31 de março do ano passado, no bairro Cidade Continental. Na época, Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, não resistiu após ter sido atropelado depois de uma briga, né? Uma briga por causa de som alto. Então, aquele suspeito que estava foragido, ficou 1 ano foragido, ele vai responder o processo em liberdade, sem ter sido preso. Volto com vocês. Bruna George. Tá certo. A gente fica se questionando que justiça é essa, né? Porque a família está até agora aguardando um retorno, quer dizer, a vida do senhor não vai voltar, mas a pessoa que causou essa morte estava considerada foragida até agora. E agora vem essa resposta da justiça que ele vai poder, independentemente de qualquer coisa, responder em liberdade. Você imagina o sentimento da família diante de uma notícia dela. É revoltante, né? Obrigada, Luciano, pelas informações.
Gente, foi afastado das funções operacionais o major da Polícia Militar que agrediu um soldado da PM na saída de uma boate em Vitória. Suzy Faria está de volta aqui com a gente, vai trazer mais informações. Suzy, minha amiga, é com você. Pois é, tudo isso aconteceu neste final de semana lá na Praia do Canto, depois que o soldado e o major saíram de uma boate. O major alega que o soldado teria assediado a esposa dele. A briga começa, as imagens já estão correndo na rede social, muita gente viu aquela situação vexatória para os dois ali. Independente de serem policiais militares, mas principalmente por serem policiais militares. Quem está acompanhando esse caso, Bruna George e amigos do TN, é a nossa colega Glaciele Carrareto. E ela traz mais informações sobre isso, principalmente devido ao afastamento do major das atividades, que também exercia a função de psiquiatra. Vamos acompanhar. As cenas do médico psiquiatra e major da PM dando socos em outro militar no meio da rua gerou constrangimento até o secretário de Segurança Pública. A gente vê uma cena como aquela que nós vimos em via pública na Praia do Canto, o que nos resta é pedir desculpas à sociedade capixaba. Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Comandante-Geral da Polícia Militar lamentam profundamente esse tipo de cena veiculada. O que nós primamos é pela dignidade, urbanidade e camaradagem entre todos nas instituições militares. A agressão aconteceu na madrugada de sábado. O alvo do major Marcos Vinícius Matos Gandini, de 45 anos, é um soldado. Os dois estavam de folga. No boletim de ocorrência, o soldado alega que interviu numa briga entre o major e a esposa. Já o major alega que a mulher foi assediada. Toda essa confusão aconteceu dentro de uma boate e acabou vindo parar aqui fora e gerando todas essas cenas de violência. Nas imagens é possível ver que uma pessoa tira a arma do major, o que pode ter evitado uma tragédia. Já neste vídeo, o major, que também é médico psiquiatra, aparece fazendo ameaças. Eu sou o major da polícia. Enquanto isso, dá para ver o soldado ensanguentado no chão. A esposa do major se aproxima e acusa o PM de apontar a arma para o marido. Você apontou a arma para o meu marido que eu vi. Eu vi! O major foi conduzido para a delegacia, onde arrumou mais confusão com policiais. Marcos Vinícius chegou a ser preso por lesão corporal, ameaça, desobediência e desacato, mas em menos de 24 horas estava livre. Não temos a competência de julgar uma decisão que é do judiciário. Nós estamos discutindo aqui uma questão totalmente diferente de uma discussão entre indivíduos aí que entram em luta corporal e que protagonizam essa cena ruim. A decisão é do Poder Judiciário, ela deve ser respeitada. Obviamente que a análise aí de uma legislação é que tem que ser revista no Brasil como um todo. É boa a fala aí do coronel, né, o secretário atual de Segurança Pública aqui do Estado, Alexandre Ramalho. Agora a gente tem que ver quais as providências que a Justiça então vai tomar. O major sofreu vários tipos de autuação, mas está livre. O soldado ainda não se pronunciou, vamos esperar para ver. Agora é saber, será que ele vai ser perseguido dentro da corporação por toda essa situação? Esperar para ver, né, George, Bruna? Lamentável, de fato, ver essa cena de 2 agentes da segurança pública aí passando por isso. E daqui a pouquinho, Suzy vai trazer a informação de um policial militar também que está aterrorizando moradores lá na Serra. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto. Até mais, Suzy. Olha só, agora a gente vai voltar a falar do motociclista que sofreu uma lesão muito grave no pescoço depois de ser atingido por uma linha de cerol no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha. A vítima estava fazendo entregas quando foi surpreendido. Ele foi socorrido e levado direto para a UTI. Vanusa Santana vai voltar ao vivo com a gente agora com mais informações sobre esse caso. Vanusa, minha amiga, é com você. Tem notícias desse rapaz?
Bruna Maria, tenho sim, eu estou aqui em frente ao hospital para onde ele foi socorrido na tarde de domingo, depois de ter aí o pescoço cortado por uma linha de pipa, uma linha que tinha cerol ali no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha. O estado de saúde dele é delicado, ele está respirando com ajuda aí mecânica, né, de aparelho, justamente porque precisou fazer uma traqueostomia. O corte foi muito profundo, atingiu a traqueia dele. Eu estou aqui ao lado da esposa dele, que acabou de sair. Ela fez uma visita, porque as visitas estão sendo monitoradas em tempos, né, pequenos, né, isso, curtos, né, isso. Boa tarde, se essa aí a gente consegue dar uma boa tarde, né? As visitas estão sendo de meia hora, né, entra só uma pessoa e o estado dele é muito delicado, mas o médico nos deu esperança. A equipe médica está bem otimista na recuperação dele, mas a gente fica assim, né? Uma situação complicada. Exatamente. Quando você para analisar o que aconteceu com o seu marido, dá para saber assim, olha, ele está vivo, porque a situação que você viu ele. Então, o meu esposo, ele é uma pessoa muito alegre, falante, feliz, saiu muito bem, rindo, brincando. E na tarde de domingo ele já não voltou mais para casa, já veio direto para o hospital. E hoje eu ver ele respirando por aparelhos, é revoltante pela situação. Ok, Rita, a gente vai só dar uma pausazinha na nossa entrevista, na nossa conversa, porque eu preparei uma reportagem. Eu estive lá no local hoje de manhã. Vocês de casa vão acompanhar agora o que aconteceu com esse rapaz, com essa família que está agora um pouco aliviada, mas revoltada com certeza. Vamos acompanhar. O vídeo feito por um motorista mostra o tamanho do corte que o entregador teve no pescoço. O ferimento foi provocado por uma linha de pipa preparada com o pó de cacos de vidro, também conhecida como linha de cerol. O acidente aconteceu quando o entregador passava de moto por essa avenida, no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha. O motociclista cruzou uma linha de pipa que estava atravessada na avenida. No primeiro momento, ele não percebeu que havia sido ferido, mas o motorista que vinha logo atrás dele viu a cena, viu que ele começou a sangrar e chamou a atenção dele. Ao parar, ele se assustou com o tamanho do corte que estava no pescoço. Esse motorista, então, pegou o motociclista, colocou dentro do carro e trouxe ele justamente aqui, para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Aqui, a vítima foi levada imediatamente para a unidade de terapia intensiva, onde permanece internada até agora. A linha atingiu a traqueia do entregador. Ele passou por uma cirurgia e permanece em estado delicado. No dia do acidente, ele fazia entregas, uma forma que encontrou de aumentar a renda familiar. O caso levanta o problema do uso das linhas proibidas por lei em pipas. João Vitor, que trabalha de moto o dia inteiro, disse que circula com medo. Com esse caso que aconteceu da linha pegar no pescoço do motoqueiro, a gente fica mais preocupado e temos que redobrar a atenção, né? Ainda mais essa avenida aqui, que é uma avenida bem movimentada, que liga a Glória, outros bairros, o acesso à Terceira Ponte, né? Então muitas pessoas andam correndo aqui e tem um espaço grande aqui no meio que muitas crianças, adolescentes ficam soltando pipa, né? Já prevendo esse tipo de acidente, esse motociclista resolveu instalar antena. A gente está andando por aí, nunca se sabe, né? Felizmente. Pois é, né? Só um detalhe que quem me chamou a atenção para o que eu vou dizer agora foi a esposa, né, desse entregador. A antena, que geralmente a gente vê aí em motos, justamente é para eles se resguardarem desse tipo de acidente. Mas isso não é uma obrigação, não é isso mesmo? Obrigação, proibição, na verdade, é a linha que tem cerol, é aquela linha mais forte, que é a linha chilena. Como é que você, né, que é a esposa desse rapaz aí, que está agora no leito de um hospital, se sente sabendo que algumas pessoas chegam até a pensar, por que não tinha a antena, por exemplo? Porque às vezes a gente não se atenta muitas das vezes de colocar a antena porque você está trabalhando, não é uma lei como é um cinto de segurança, não é uma lei que tem que ser cobrada, que não pode usar cerol na linha, né? Então assim, você vai colocar a antena, eles dão blitz nos locais de cerol, aonde solta pipa. Vem aqui nesses bairros de periferia, final de semana, faz uma abordagem igual faz as blitz para bebida
É muito simples. Fiscalizar estabelecimento é fácil. Os donos de estabelecimento vão se prevenir contra isso. Mas os verdadeiros assassinos são aqueles que fazem o cerol dentro de casa e depois saem para a rua. Tá certo. Olha, o que ela está falando tem muito fundamento, porque o ferimento provocado por essa linha aí que tinha cerol foi tão profundo, que existe o risco desse entregador ter sequelas, é isso mesmo? Sim, sequelas de não tirar mais a tráqueo, sequelas de não voltar mais a falar, ele vai ter um caminho muito longo pela frente de tratamento com fono, fisioterapia. Aí eu pergunto, quem vai vir me ajudar a pagar esse tratamento dele se ele é o provedor da minha casa? Será que as autoridades vão vir estender as mãos para mim? Ou eu vou ter que ir para o postinho esperar 1 ano na fila de espera para uma especialidade, como é a realidade do brasileiro? Muito obrigada, viu? A gente volta aí com vocês, Bruna e George. É crime, tem que ter uma fiscalização. Com certeza. Não é? É claro que os motoboys colocam a proteção ali na frente, mas isso não é uma obrigação, não. Não, jamais. A lei tem que ser cumprida. Esses estabelecimentos não podem vender a linha com cerol. Isso é crime. Não é a isso primeira mata. vez que a gente noticia casos assim. Vila Velha recentemente teve, na Rodovia do Sol também. Então, o que está faltando, assim como a esposa ali do motoboy disse, é fiscalização. E quem é que vai ajudar essa família agora? Quem é que vai arcar com esses custos? Fica aí o questionamento. A gente vai seguir acompanhando o caso e torcendo muito pela recuperação do nosso amigo. Mas é claro que algo tem que ser feito. Não dá para continuar assim. Hoje foi ele, amanhã vai ser outro, né? Não dá para a gente ficar assim. Vanusa, obrigada, minha amiga, aí pelas informações. Gente, um produtor rural flagrou o ataque de uma onça pintada em Santa Leopoldina. A gente está vendo aí as imagens da porca que foi atacada por essa onça. Isso aconteceu ontem à noite, lá em Santa Leopoldina, e o produtor rural, ele estava em casa com toda a família, com os filhos pequenos, e começou a ouvir o barulho da porca. E ele foi lá ver o que era. E ele mandou um vídeo pra gente explicando o que aconteceu no momento que ele chegou lá perto do chiqueiro. Vamos ouvir aí. A gente estava dormindo, acordei, né, assustado com o barulho, né, da porca gritando muito alto, né. Aí eu saí correndo de lá e vim pra cá, chegando, né, acho que tava uns 5 metros, que aí eu vi a porca já, né, batendo, né. Ela tava naquele fundo lá do chiqueiro, lá tava de pé, os pés para cima se batendo, e aí o que eu vim chegando mais perto, que a onça tava por fora aqui, ó, agarrado com ela, né, o focinho dela ali, até que eu vim chegando e aí comecei a gritar, né, até que ela soltou a porca e pulou aqui para baixo mesmo, nesse mato aqui, ó. E aí o porco levantou de novo, mas tava a cabeça tava toda, né, destruída, né, o crânio, aquela parte ali, né, aí ela já tava, né, dando aquele suspiro já de querer morrer mesmo, aí a gente acabou de sacrificar para não sofrer mais, né. Meu Deus, lamentável, né, a gente fica imaginando ali o susto da comunidade, a gente sabe que a onça também está no habitat dela. Agora, a preocupação dos moradores ali da região é que tem crianças que moram ali. Então, eles já, inclusive, acionaram, né, a polícia ambiental para ver o que pode ser feito para evitar alguma tragédia, né? Inclusive, a gente cobrou do IBAMA também, ele disse que não foi notificado oficialmente. A gente também está aguardando uma resposta da Polícia Ambiental, que o próprio morador, o próprio produtor, disse que vai lá ao local verificar. Agora também, Bruna, logo depois do ataque, durante a noite, né, todos os vizinhos foram ver o que estava acontecendo e eles registraram as cenas, é claro que a gente embaçou, do ataque da onça nessa porquinha aí que você está vendo. Vamos ver aí. Onça pintada, ela tem a mordida mais forte de todos os felinos, inclusive de um leão. Quebrou o crânio do porco, olha aí o osso, ó. Quebrou o crânio do porco. Galera, toma cuidado. Tá na beira, não é pra ninguém andar, ó. Rasgou o porco todinho. Ó as perfurações, ó as garras. É onça grande, tá, galera? Onça grande. Onça grande, ó. Cuidado, galera. Cuidado mesmo. A Polícia Ambiental vai vir amanhã, o IBAMA. Essa onça não pode ficar na comunidade aqui, hein? Foi uma bocada só e a onça estava querendo carregar o porco. Pois é. Foi na hora que o proprietário rural chegou. Vamos aguardar aí, né, para ver como é que faz o levantamento, para identificar esse animal de qualquer forma. Isso. Que pode também causar risco ali aos moradores da região.
Gente, de uma hora para outra, tudo que estava dentro da casa foi destruído pelo fogo. Esse incêndio aí começou em uma instalação elétrica dentro do quarto. A família não estava em casa na hora desse incêndio. Por sorte, ninguém saiu ferido. Em questão de minutos, a casa que era o lar da família Sten foi completamente reduzida a entulho. Aqui moravam 3 pessoas, a dona Dilma, o marido dela e a filha do casal, a Denise. O calor das chamas foi tanto que derreteu o armário do banheiro. Agora, na cozinha, a fiação aparece caindo derretida do teto. Felizmente ou não, o incêndio começou no fim da tarde, quando não havia ninguém no local para tentar contê-lo. A primeira da família a saber de tudo foi a filha Denise. Ela estava no trabalho quando recebeu uma ligação dos vizinhos. Os vizinhos acionaram o corpo de bombeiro e quando eu cheguei já estava aqui, já estavam tentando apagar o fogo. Vocês conseguiram salvar alguma coisa do incêndio? Bem pouquíssimas coisas. Só algumas vasilhas, né? Poucas panelas, o que estava dentro do armário, mas o quarto da minha mãe foi perda total, sala foi perda total. O fogo começou aqui, no quarto da Dilma, que é a mãe da família Sten, e se espalhou por todos os cômodos da casa. Esse é o estado que ficou a cozinha da família, que foi praticamente destruída pelo calor das chamas. A fuligem está nas paredes e no chão. O incêndio só não foi pior ainda, porque o fogo não conseguiu atingir o botijão de gás. E como se não bastassem perder quase tudo pelo incêndio, o pouco que restou ainda foi saqueado por ladrões. Eu logo pensei nas coisas que eu tinha comprado, na televisão, tudo. Ela falou, queimou tudo. Eu falei, tudo, até a televisão, aí pronto, eu fiquei... Aí quando cheguei ali, eu passei mal para no pronto-socorro. Teve de tomar diazepam, né, na veia para melhorar, que eu fiquei em crise, né. Então foi triste, né, perder tudo assim, né, foi um baque, né. Saí de manhã, deixei tudo direitinho, chegar, não encontrar mais nada, né. Apesar da família não ter solicitado a perícia do Corpo de Bombeiros, as informações preliminares indicam que o incêndio teria sido causado por uma pane elétrica que começou em um dos quartos. Eles informaram que foi pela parte elétrica. A gente não pediu perícia ainda, mas foi pela parte elétrica. E esse incêndio teria começado por onde? Pelo quarto da minha mãe, provavelmente. Mesmo com a calamidade enfrentada pela família Sten, toda essa história também mostrou a força e a união dos vizinhos. Afinal de contas, foram eles que avisaram a família e que hoje auxiliam a família Sten a tentar construir um novo lar. Os vizinhos ajudaram muito, tem vizinhos deixando a gente guardar os móveis, alimentos que a gente está ganhando, entendeu? A gente está fazendo a vaquinha online para a gente juntar, né, para comprar roupas, calçado, alimentos, porque eles estão ficando na minha casa, né? Eu sou filha, né? Então a gente nesse momento tem que se juntar, se unir e começar do zero, né? Pois é, gente, o Corpo de Bombeiros faz um alerta. A maior parte dos incêndios em casas é causada por sobrecarga na rede elétrica. Olha só a orientação. A maior parte dos incêndios são causados por sobrecarga. Então, o uso, por exemplo, de T's, de benjamins, vários equipamentos elétricos ligados na mesma tomada, que não suporta aquela quantidade de equipamento elétrico, a fiação aquece, aquecendo o fio pode gerar um curto-circuito e o início do incêndio. Se esse equipamento estiver próximo a uma cortina, um sofá, o incêndio se inicia ali e pode se propagar rapidamente, dependendo da quantidade de materiais que existem ali naquele ambiente. As manutenções elétricas na residência sejam realizadas, algumas referências falam 5 anos, outras 10 anos, então uma geral, contratando um profissional habilitado, porque também mexer com essa parte elétrica é perigoso para quem não entende, então fazendo essas manutenções periódicas para garantir a segurança. Então a gente vai, com o passar do tempo, comprando novos eletrodomésticos, sobrecarregando ainda mais aquele cálculo que foi feito da energia elétrica da residência, então daí a importância de ter feito essa manutenção. Pois é, a gente está falando dessa questão de incêndio em casa, sobrecarga elétrica. Foi enterrado ontem, gente, em Guarapari, o homem que bebeu demais, acabou escalando um poste e morreu eletrocutado. As imagens são impressionantes. Essa é uma preocupação da campanha Junho Laranja da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Luciano Rosetti vai voltar ao vivo aqui com a gente para trazer esse alerta que é extremamente importante. É com você, Lu. Pois é, meus amigos, e põe alerta nisso, viu? Porque hoje, dia 6 de junho, é o Dia Nacional de Combate a Queimaduras Diversas, né? E a gente está no Junho Laranja. Laranja representa a cor do fogo. Então é um mês de prevenção contra queimaduras, principalmente causadas por eletricidade, como a gente está mostrando o caso aí do homem de 41 anos que sofreu essa queimadura no último sábado em Guarapari. Estou aqui com o Dr. Ariosto Santos, que é cirurgião plástico, e a gente começa com uma informação importante, né? 1 milhão de brasileiros sofrem queimaduras todos os anos, não é isso, doutor? Boa tarde. É verdade, é isso mesmo. Em torno de 1 milhão de pessoas se queimam por ano no Brasil.
todo tipo de queimadura. Graças a Deus, a maioria dessas queimaduras são queimaduras de pequeno porte, né, que não requer internação e as pessoas são tratadas até no próprio ambiente familiar ou quando está lá no interior, passando os produtos que elas acham que ouçam falar aquilo que não deve, a queimadura tem que ser bem orientada, né? Mas, realmente, quando a queimadura se torna mais grave, ela tem que procurar socorro num grande centro, se possível um centro de tratamento de queimados, porque essa queimadura maltratada, mal conduzida, pode deixar cicatriz para o resto da vida e também deixar sequelas. Então, é importante saber se comportar quando a pessoa tem uma queimadura. Procure um serviço que tenha especialista em tratar queimaduras, no ambiente hospitalar ou no centro de tratamento de queimados. Aquela coisa de folha de bananeira, pasta de dente, nada disso. É verdade. Isso é uma cultura popular nossa, né, de um hábito equivocado, que nós passávamos manteiga, maionese, pasta de dente, borra de café, folha de bananeira. Isso ficou na nossa cabeça desde a nossa infância, tem essa história. Mas a gente sempre alertou sobre isso aí. Não se deve colocar nada, porque quando a pessoa chegar lá no hospital, eu vou ter que remover aquele produto, o cirurgião vai ter que remover. E quando ele remover, vai tirar aquela pele. Então, melhor coisa, queimou, lava com água corrente, ou se não tiver nem água, limpa, tira o coisa, bota um pano limpo e vai direto para o hospital procurar ajuda, porque isso que é a conduta correta. Agora, quando a pessoa toma um choque, né? Botou o dedo lá na tomada, tomou um choque, qual é a reação do choque no corpo da pessoa? É importante saber que quando você bota um contato, por exemplo, com uma baixa voltagem, a corrente, você sente aquele choque, você se retrai, protege, né? E às vezes aquilo ali não representa mais, a corrente percorreu o corpo todo, ela tem que entrar e ela tem que sair por algum ponto. Agora, numa alta voltagem, num fio de alta tensão, a pessoa soltando pipa, a pessoa fazendo manutenção de uma rede, ou instalando uma antena, encostar no fio de alta tensão, a carga, se for uma voltagem muito alta, vai entrar, vai percorrer o corpo todo, e às vezes a pessoa queimou parece só um dedo queimado. Ah, não é pequeno aqui. Não é pequeno não, porque a corrente percorreu o corpo todo. E a corrente ali, ao passar pelo corpo todo, nos próximos horas, vai destruindo o músculo, o nervo. Então a pessoa pode evoluir para amputação do dedo, da mão, do braço, dependendo de onde entrar e onde está saindo a corrente também. Então é uma queimadura muito grave, a queimadura elétrica. Esse ano, o Junho Laranja, o mote do Junho Laranja é exatamente chamar a atenção para a queimadura elétrica, que é uma queimadura extremamente grave, se for ela ser, vamos dizer, não ser subestimada, né, o tipo de queimadura, e se for mal conduzida e maltratada, porque 45% dos pacientes são vítimas de queimaduras elétricas, eles podem e vão a óbito. É um índice muito elevado. E esse o mote da campanha esse ano é justamente para chamar a atenção que a pessoa às vezes não presta atenção ou não tem noção do que é isso aí. Então as pessoas continuam soltando pipa, querendo fazer voltagem, ir para casa de força, fazer manutenção de alguma coisa que às vezes não tem a experiência para fazer aquilo ali todinho e pode levar uma carga de baixa voltagem, mas se for de alta voltagem, ele pode morrer até na hora com uma parada cardíaca ou pode ficar com todas essas amputações, sequelas graves dessa queimadura. Deus me livre, né? A gente viu isso acontecendo, a gente está mostrando aí ao longo do telejornal, né? Também ao longo dessa semana, o caso de Guarapari que aconteceu, né? Doutor Ariosto, muito obrigado, viu? Prazer, pelas informações, tá bom? Prazer, alerta dado, Junho Laranja, mês de prevenção contra queimaduras, principalmente queimaduras causadas por eletricidade. Alerta dado, Jorge e Bruna. Pois é. Uma dica importante também para as crianças, né? Tem que colocar aquele protetor no bocal de casa. Sim, a criança vai justamente ali com o Ali, dedinho, ó, não pequenininho, pode, né? não pode, tem que ter atenção. É isso aí, dicas importantíssimas. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, porque é o seguinte, um policial militar está aterrorizando moradores de Vila Nova de Colares, na Serra. O PM chegou a dar tiros na rua. Entre as vítimas da agressão, uma grávida e um deficiente físico. Fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Hein? Eu tô gravando. Eu tô gravando. Fazendo isso? Tô gravando. Vai embora, neguinho, vai embora. Tô gravando, neguinho, tô gravando. Vai embora. Tô gravando. Você não manda na rua não, rapaz. Para com isso. Essas imagens foram gravadas no final da tarde de ontem em Vila Nova de Colares, na Serra. O homem que está com o capacete na mão e agride os moradores é um policial militar. Armado, ele atinge um morador de rua do outro lado da rua. Depois atravessa e parte para cima de um outro. A vítima é esse senhor que está com medo de aparecer. Se não bastasse toda a violência que sofreu na rua,
Ele foi provocado e mais uma vez agredido dentro da própria casa. Ele chegou, veio, me deu uma capacetada, eu botei a mão na frente. Ele veio e falou que eu era vagabundo, que eu era lixo, que eu era traficante, etc. Eu questionei, falei que não, falei que eu sou trabalhador, entendeu? Que eu moro aqui, as pessoas me conhecem. E ele foi lá e me deu uma bicada aqui, mandando eu ir embora, entendeu? Com a arma, mandando eu ir embora. Se tivesse destravada a arma, pelo jeito que ele bateu aqui, tinha que estourar na minha cabeça, mano. Além da briga, o morador teve objetos danificados pelo agressor, como uma televisão. E com medo, foi dormir no meio do mato. O morador está com bastante medo. Afinal, mora na mesma rua que o policial militar. Ele entrou, quebrou minha televisão, quebrou meus 2 celulares. Voltei 23 horas da madrugada, peguei a minha coberta aqui e fui lá pro outro lado da avenida, ali próximo da escola ali, ó. Fui dormir no meio do mato. O policial militar mora aqui mesmo na rua, debaixo daquela tapagem ali, ó. E acreditem que depois de ter provocado toda essa confusão envolvendo 2 moradores aqui da rua, ele ainda teria saído, segundo testemunhas, por esse lado aqui, ó, da via e atirando. Inclusive, no trajeto, teria invadido uma casa e ameaçado mais um morador de morte. Ele estava embriagado, ele agrediu o morador. Primeiro ele agrediu o morador, ele veio até a casa do morador, simplesmente. E depois ele pegou e começou a dar tiro. Então houve pânico. A menina grávida, ela caiu com o filho dela. Ela está no Jaime agora. A gente recebeu notícia que ela está no Jaime. Ele foi até lá, a casa da minha mãe. Ele deu 2 tiros contra o meu sobrinho. Se meu sobrinho tivesse agachado, tinha pegado tiro no meu sobrinho. Nas imagens, uma mulher grávida de 4 meses acaba machucada. Ela corre para se proteger dos tiros. Está junto com o filho. Internada, corre o risco de perder o bebê. Essa outra dona de casa também precisou proteger a si e ao filho. Quando eu saí, que fechei o portão, bati o portão, ele já virou. Que o suposto policial que fala, já dando tiro pra cima, pra todo lado, entendeu? Eu caí no chão voltando, porque não tinha como, né, ir pra frente nem pra trás, saí correndo. Minha filha, inclusive, caiu e ele não parou. Olha, as imagens que a gente está vendo aqui, né, são extremamente graves. Pois é, e o barulho dos tiros, todo mundo correndo e o barulho dos tiros no fundo. É policial que mata vizinho, Jardim Camburi, policiais brigando na rua, na Praia do Canto, e agora policial agredindo moradores, Suzy Faria. O que está acontecendo, hein? Menino, eu queria fazer essa pergunta para o comandante da Polícia Militar, o Coronel Caos. Se ele vai querer que todo esse período que ele está à frente da corporação seja marcado com essas situações. Porque é inacreditável que uma pessoa que se candidata ao cargo de policial militar e que passa por treinamento saia de lá sem saber se conter. Foi o que aconteceu com esse policial. De acordo com os moradores, não é a primeira vez que ele provoca confusão, mas é a primeira que ele usa a arma para fazer esse tipo de agressão. Muitas pessoas estão desesperadas. A grávida que comentamos aí durante a matéria, ela já recebeu alta do hospital e também ouviu dos médicos, Jorge Bruna, que ela corria o risco de perder o bebê devido à queda que ela teve. 4 meses, estava acompanhado da filha de 4 anos. Tinham crianças na rua. Ele fez isso de acordo com os moradores sem qualquer noção do que estava fazendo. Pois bem, os moradores ontem registraram queixa de ameaça lá na delegacia e estão indo hoje, de acordo com aquilo que eles falaram, registrar também queixa na corregedoria da Polícia Militar. Esse policial mora ali há cerca de 4 anos. Logo depois dessa confusão, de acordo com os moradores, até a própria mulher tentou impedir que ele fizesse tudo isso, ele foi levado pelos colegas até a delegacia. Mas hoje pela manhã já estava liberado e já saiu para o trabalho fardado. Quem sofreu as ameaças ontem, hoje está preocupado exatamente com a conduta desse policial. Então, você mesmo relatou, vários casos aconteceram até agora. O caso de Pedro Canário, o caso de Jardim Camburi, o caso da Praia do Canto e agora de Vila Nova de Colares. Aí fica a pergunta que eu gostaria que o comandante pudesse responder para a gente. O que está acontecendo com essa corporação? Há uma falha no treinamento? Há uma falha na escolha desses candidatos para serem policiais militares? O que está acontecendo? Fica a minha pergunta aí para a Polícia Militar. Jorge, Bruna? Não,
é mais revoltante ainda saber que ele está na rua trabalhando hoje já fardado, como se nada tivesse acontecido. Normal. Agora, não adianta também o secretário vir falar que só lamenta, né, e desculpa pela sociedade, é preciso punição. Agora, Suzy, você trouxe uma informação também de que a mulher grávida, a grávida agredida, corre risco de perder o bebê, não é isso? Foi. Eu conversei agora há pouco com uma amiga dela, já que ela já recebeu alta. Mas durante o atendimento no hospital, o médico teria comentado para ela que durante esse período de gravidez, 3º, 4º mês, o risco já é grande por si só. Uma queda provocada pelo susto que ela levou, pelo medo que ela passou, inclusive estando com o filho dela de 4 anos de idade na rua, bem, isso daí já poderia ter provocado a perda do bebê. E, George, não foi só isso. Um carro estava estacionado na rua, um dos tiros disparados além das paredes pegou no motor desse veículo e a moradora está com maior prejuízo, porque deu perda lá no motor do carro dela. E ela é uma autônoma e precisa do carro para trabalhar. E agora, como é que fica? Será que uma punição vai pagar o prejuízo dela? George, Bruna? Fica o questionamento. A gente, claro, entrou em contato com a Polícia Militar e o retorno que a gente teve é que a polícia ainda está apurando o caso. Ainda está apurando, mas o policial militar já voltou para a rua. Então, até quando vai essa apuração e qual que vai ser o resultado, a resposta dessa apuração? É só olhar os vídeos, né? Não precisa apurar tanto assim não. Só olhar os vídeos já vai saber o que precisa ser feito. A gente vai, claro, continuar acompanhando esse caso. O que não pode são os moradores ficarem ali aterrorizados, amedrontados, com medo de dormir dentro de casa, né? Suzy, minha amiga, obrigada aí pelas informações. Gente, um homem foi resgatado pelos bombeiros depois de fazer um salto de parapente em Alfredo Chaves. A equipe de militares teve que entrar na mata para conseguir encontrar o homem de 52 anos. Ele saltou da rampa de Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves, com um grupo de amigos, mas o equipamento deu problema. O homem caiu em uma região de mata, ficou preso no alto de uma árvore de aproximadamente 5 metros de altura. Ele conseguiu ligar para o Corpo de Bombeiros pelo 193, já que não conseguia falar aí com os amigos. Quando as buscas tinham iniciado, a equipe dos bombeiros recebeu a informação de que o parapentista tinha conseguido descer da árvore, mas estava perdido na mata. Ao caminhar, ele se deparou com um precipício. Os bombeiros abriram caminho e todos chegaram a um local seguro. O homem teve apenas escoriações pelo corpo e passa bem. Olha, um motorista bêbado bateu e destruiu uma porteira de um sítio em Viana e acabou preso. Vamos chamar a Vanusa Santana, que tem os detalhes dessa ocorrência. Vanusa, com você. Pois é, esse motorista aí deu trabalho para a Polícia Militar e também dor de cabeça para vários proprietários, né, de pequenas propriedades rurais ali em Morada de Betânia, em Viana. Foi ontem à noite, ele bebeu e dirigiu, seguiu para a Morada de Betânia e lá acabou invadindo com o carro aí, quebrando várias porteiras, pelo menos 2 porteiras, né, entrando com o carro nessas propriedades. A polícia foi chamada, esse motorista, no momento que a polícia tentava fazer a abordagem, ele não se deu por vencido, continuou ali gritando, xingando, né? Partindo para cima dos policiais, mas ele acabou contido, acabou aí então sendo levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Na manhã de hoje ele conversou um pouquinho com a nossa reportagem, né, com a nossa equipe e contou que não bebeu muito não. Vamos acompanhar. Eu tomei umas 2 ou 3 cervejas no máximo e fui levar um amigo meu em casa. Aí no caminho ali próximo a Viana ou Cariacica, no sede, sei lá, eu entrei por engano numa propriedade lá, que eu achei que era uma rua, e fiquei perdido lá dentro lá. Foi isso que aconteceu. Eles pegaram arma lá pra mim, entendeu? Eles quem? Os proprietários. Invadi, né, sem querer. Eles me agrediram lá. Eles me ameaçaram, pô. Estava com arma lá, entendeu? E na hora que a polícia chegou, eles guardaram. Agora a polícia, né, segundo o boletim, o relato da polícia é de que você estaria totalmente embriagado, partiu para cima dos policiais, tentando agredi-los e xingando-os. Não. Isso não é verdade não, tá doido? Jamais eu faria um negócio desse, gente. Pois é, né? Mas essa negativa não convenceu o delegado, porque ele foi autuado aí em flagrante por embriaguez ao volante, resistência e adulteração de veículo. Dorme com barulho desse, viu, Bruno George?
Pois situação, botando a vida dos outros em risco ainda, bebendo e pegando o volante. Valeu, Vanusa, obrigada aí pelas informações. Agora a gente fala sobre oportunidade para trabalhar como guarda municipal da Serra. A prefeitura anunciou concurso público. Outra boa notícia é o reajuste salarial para os agentes. Vamos ouvir o prefeito. A Prefeitura da Serra hoje sanciona uma lei em que dá o melhor reajuste, o melhor salário para a guarda municipal do nosso estado. E muito mais do que isso, abre mais 158 vagas para ampliar o efetivo da guarda municipal. Esses investimentos, o importante não é nem o recurso financeiro, mas é o retorno que ele traz para a cidade. Mais segurança para a população, melhor ambiência para a cidade, para receber novos investimentos, maior geração de emprego e nos ajuda muito contra as forças de segurança, estabelecer a paz da cidade. Bom, serão mais 130 vagas para novos guardas da Serra. O salário da categoria deve ser de R$ 2.700, mais benefícios que permitem que o valor chegue a R$ 10.000. O impacto financeiro será de R$ 20 milhões por ano. Eduardo Pinheiro chegando porque o nosso quadro Mundo Digital de hoje fala sobre os riscos dos jogos online. Pois é, Eduardo, bem-vindo, boa tarde para você. Os jogos podem representar um perigo aí para crianças e adolescentes dentro de casa muitas vezes, né, Eduardo? Com certeza, fica aqui o alerta para os pais de que eles precisam acompanhar o que os filhos estão jogando online. Nós preparamos até algum material aqui, nós temos alguns slides para estar mostrando quais são as principais ameaças que podem estar representando aí um joguinho online que inicialmente parece inofensivo. O próximo slide a gente já viu aqui o conceito de que é um jogo online, né? É o tipo do jogo eletrônico disputado via internet que pode ser jogado com pessoas estranhas. Aí que mora o perigo. Pai, mãe, muita atenção nisso. Os pedófilos, claro que estão ali. Os pedófilos estão onde estão as crianças e adolescentes, então eles migraram também para os jogos online e estão ali disfarçados de outras crianças, outros jogadores, para estar abordando as crianças. Outro risco aí desses jogos online é a violência, né? Muitos desses jogos têm cenas de violência, imagens, cenas de matar, de prosperar no jogo, então também os pais precisam ficar atentos a isso, é o conteúdo do jogo. E o cyberbullying, muitos xingamentos, muitas ofensas, muitos constrangimentos que tem adolescente que não consegue suportar a esse tipo de situação. E por fim, as idades indicativas. Pai, mãe, acompanhe, procure saber qual a idade indicativa do jogo que seu filho está jogando. Nós preparamos aqui no próximo slide até essas idades para estar esclarecendo, pelo menos os principais jogos, os mais conhecidos, né? Aí o Fortnite, né, 12 aninhos, né, olha essa idade, é muito jogado aí pelas crianças principalmente. Aí o Free Fire, 14 anos, um outro jogo, o Counter-Strike, 16 anos. Agora o campeão de audiência entre a garotada, o GTA, pai, mãe, 18 anos, só a partir dos 18 anos, e também Mortal Kombat, 18 anos. Quem define essas idades indicativas não é o fabricante, são uma equipe, né, um grupo de trabalho que é contratado pelos fabricantes para estar avaliando que tipo de idade, a partir de que idade uma pessoa pode começar a jogar esses jogos, devido principalmente ao conteúdo. Pais e mães, então, um alerta importantíssimo para ficar de olho no que os filhos estão fazendo. Isso aí, se ficar atento a esses aspectos, a essas ameaças, é possível sim encontrar um entretenimento com mais segurança. Com certeza, Eduardo, obrigada, dicas valiosíssimas para as famílias que estão assistindo a gente. Até semana que vem. Até a próxima terça. Valeu, Eduardo. Valeu, Eduardo. Olha só, gente, um enxame de abelhas está tirando o sono de moradores que já foram atacados pelos animais, né? E isso, Bruna, tudo no centro de Vila Velha. Já tem cerca de 6 meses que os moradores do centro de Vila Velha estão convivendo com umas vizinhas indesejadas. Quem passa pela Rua Maria Catarina precisa ter atenção redobrada para não ser atacado por elas. Eu estou falando desse enxame de abelhas que se mudou para esse poste. O seu Reinaldo mesmo já tem histórias com as novas moradoras do bairro. Já fui picado 4 vezes, minha esposa 2 e vários moradores daqui também. E o problema é mais grave do que parece. A Rua Maria Catarina é bastante movimentada, tanto por pedestres quanto por veículos. Ela serve de passagem para uma academia e para uma escola. Então é gente trafegando por aqui o tempo todo. E olha só, o problema já foi até pior. Antes o enxame era ainda maior e ficava na base do poste.
O enxame de abelhas que se instalou no poste ali atrás já é um problema há pelo menos 6 meses. E a Associação de Moradores já tentou resolver isso pelo menos 5 vezes, com a EDP, com a Prefeitura e com o Corpo de Bombeiros. O medo deles não é apenas com a picada a uma pessoa que sofra de alergia ao veneno de abelha, mas a qualquer um. Isso porque um ataque de múltiplas abelhas pode ser fatal até para quem não tem alergia. Normalmente a pessoa alérgica, às vezes ela nem sabe que é alérgica à abelha, e vai descobrir num momento muito crítico e tem socorro, essas coisas é muito complicado. Então, nesse caso, eu acredito que seja até risco de vida, né? Nesse domingo, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local, mas foi embora sem resolver o problema. Os moradores contaram que o motivo foi a falta de uma escada adequada para retirar o enxame. Teve gente que até colocou fogo na base do poste para ver se a fumaça resolvia. Os casos de picadas de abelha no local só vão aumentando. O seu Iberê é ex-fiscal do IBAMA e ele confirma: a solução para esse problema é bem menos complexa do que parece. Tecnicamente retirá-los, retirar desse local e levar para uma área de roça, né? E entregá-los já dentro do seu ninho adequado, né? Entregá-las para uma pessoa que vai ser um futuro apicultor, por exemplo. Olha, o Corpo de Bombeiros não conseguiu a retirada porque havia fios de energia. A EDP vai enviar uma equipe ao local até amanhã. Olha, gente, no retorno do TN1, a goleada do Foi Flamengo mesmo. sobre o Vasco. Só alegria e jogaço do Sai Daí Não que a gente já volta. TN1 de volta com o Flamengo, que goleou o Vasco pela 9ª rodada do Brasileirão. Roda os gols aí. Arrascaeta limpa a Piton na entrada da área, arranja passe para Pulgar e o volante com espaço acerta chute colocado no ângulo esquerdo de Léo Jardim. 2 minutos depois, Arrascaeta troca passes com Wesley, arruma levantamento para o meio da área e Gerson testa queima-roupa. 2-0 Mengão. Aos 41, Matheus França invade a área e rola para Ayrton Lucas. O lateral da seleção brasileira bate com desvio de Pedro e acerta o cantinho esquerdo de Léo Jardim. E nos acréscimos, após falta do Vasco não dar certo, Gerson arma contra-ataque mortal com o lançamento para Ayrton Lucas. O lateral liga o turbo, passa por Galarza, dribla Léo Jardim e marca outro gol de placa no Maracanã. O Vasco desconta de pênalti no segundo tempo. Final, Flamengo 4, Vasco 1. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, até amanhã.